Palavra de oração. Pai Santo, Pai querido, Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para te cultuar, Pai. O verdadeiro sentido, Pai, de estarmos aqui reunidos, Senhor, neste lugar, Senhor, é para buscar a tua face. É para buscar, Senhor, a tua presença, é para ter comunhão contigo, mediante, Senhor, a obra e a pessoa do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós já louvamos, nós já ofertamos, já fizemos, Senhor, muitas coisas, mas neste momento, Pai, nós queremos parar aos teus pés e ouvir, Senhor, a tua santa palavra. Por isso, Pai, humildemente, no nome de Jesus, nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir do Senhor. Toma a nossa vida, o nosso coração, os nossos ouvidos, guarda-os, Senhor, em ti, e que a tua palavra, Senhor, possa ser semeada em nós e gerar frutos, Pai, para a tua glória, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Queridos, nós fizemos aqui a leitura de alguns versículos do capítulo 10 do Evangelho de Marcos, né? Marcos, na ordem da nossa Bíblia, ele é o segundo evangelho, né, do Novo, né, na organização do Novo Testamento. Ele é o segundo evangelho. Primeiro o evangelho de Mateus, depois Marcos, depois Lucas e, por último, João. E o evangelho de Marcos, ele tem uma característica interessante, porque Marcos, ele escreveu o seu evangelho de acordo com alguns historiadores, por exemplo, Eusébio de Cesareia. Ele escreveu aos pés do apóstolo Pedro, ou seja, Pedro contava e Marcos escrevia. Então, poderia-se dar um outro nome a este evangelho, né? Chamar de Evangelho segundo Pedro e não Evangelho segundo Marcos. E neste evangelho, a figura, né, que ressai no evangelho de Marcos, a obra de Cristo que mais transparece através do evangelho de Marcos é o seu serviço. É o evangelho do servo, é o evangelho do servo do Senhor. Jesus aqui no evangelho de Marcos é mostrado de uma forma extremamente operante. Esse evangelho tem poucos capítulos, mas em compensação todos os capítulos têm cenas de ação, de atividade, né, realizada pelo Senhor. É interessante que nas memórias de Pedro, e no registro aqui de Marcos, diferentemente dos outros evangelhos, quando vai se referir a essa história da cura do cego de Jericó, Marcos relata o nome deste cego. Ele dá nome a esse personagem que realmente existiu. Isso é interessante porque, de acordo com alguns estudiosos, só o fato de falar o nome desse personagem, Bartimeu, dá a entender que Bartimeu se tornou uma figura muito conhecida na igreja primitiva. Ele se tornou uma pessoa proeminente dentro da igreja primitiva. Então, ao relatar essa história, é identificado quem foi esse personagem, né? Então, Marcos chama o cego e dá o nome a ele, Bartimeu, cego mendigo. Então, Bartimeu, ele era aquela pessoa que vivia à margem da sociedade, até porque ele, como o texto aqui relata, além de ser deficiente visual, ele também mendigava. Ele era aquele que vivia das esmolas, das doações dos próximos. Ele não tinha uma renda própria, ele não tinha como poder trabalhar e gerar renda, como os homens que viviam em uma situação dita normal tinham. Então, Bartimeu vivia do favor dos outros, mas é muito interessante, irmãos. Aqui o texto não relata quanto tempo ele era cego, se ele era cego desde nascença ou não. Pelo menos aqui em Marcos, isso não é relatado. Mas o que é interessante é que quando nós lemos a história, eu não sei há quanto tempo esse cego, Bartimeu, ele era deficiente visual, mas o que percebe-se na história de Bartimeu é que ele estava inconformado com esta situação. Ele sabia que ele tinha um problema,
ele sabia que ele era deficiente visual, ele sabia que ele tinha que mendigar para poder sobreviver, mas quando a gente lê e quando nós vemos as entrelinhas, nós vemos que não há um conformismo com esta situação. Ele não estava conformado. Ele queria mais. Ele queria mais de Deus e ele sabia que em Jesus ele poderia alcançar. É interessante que ele estava assentado, irmãos, à beira do caminho. E como deficiente visual, ele não conseguia enxergar quem é que estava passando. Certamente ali, à beira do caminho de Jericó, ele já tinha ouvido, né, várias caravanas, várias pessoas até importantes passarem por ele. Mas nenhuma delas lhe chamou a atenção. Ele estava ali assentado, mas em determinado momento da sua vida, ele ouve um rumor, um barulho diferente, ele ouve um clamor diferente no meio da multidão, e ao saber acerca de quem estava passando, isso chamou a atenção dele. Porque ao saber que era Jesus, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, ou seja, é identificado, não é qualquer Jesus, porque o nome Jesus também era um nome comum naquela época. Mas o autor aqui identifica, não é qualquer Jesus, é o Jesus, é Jesus o Nazareno. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, que era o Jesus que certamente, outrora, em algum momento da vida dele, ele já tinha ouvido falar, quando ele soube que Jesus estava passando em frente a ele, ele não perdeu a oportunidade, irmãos. Bartimeu não perde a oportunidade ao saber que Jesus estava passando. Era um momento único na vida dele. Ele não tinha a certeza se ele teria a possibilidade de ter um segundo encontro. Ele não procurou protelar ou arriscar perder aquela oportunidade. E em Bartimeu, irmãos, nós aprendemos que a oportunidade é uma lógica que há no mundo, mas que ela realmente é uma lógica que é lógica, desculpa a redundância, tá? Mas a oportunidade passa. E se a gente não a abraça, ela vai embora. É interessante que, ao olhar a vida de Bartimeu, a gente percebe que Bartimeu entendia esse princípio. A oportunidade da vida dele, a oportunidade de mudança da vida dele, a oportunidade de ter um tete-a-tete, de ter um encontro particular, pessoal, com o Senhor Jesus, era aquela. Então Bartimeu, irmãos, ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, que não era qualquer Jesus, mas era o Jesus que ele esperava, quando ele ouve falar que é esse Jesus, ele começa então a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, muitas das vezes nós perdemos grandes ações da parte de Deus, porque nos tornamos indiferentes ao passar de Jesus. Ou ficamos conformados com a situação, ou nos tornamos indiferentes ao passar de Jesus. E a gente não se volta para Ele para poder clamar e chamar a atenção dEle. Bartimeu, quando ele soube que era Jesus o Nazireno, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele sabia, irmãos, que aquele era o momento. Ele sabia que aquela era a oportunidade a qual ele estava esperando. O Senhor estava passando. E o momento de ter um encontro com esse Jesus, que certamente ele já tinha ouvido falar em outro momento, era agora. Era aquele momento. Então Bartimeu, ele não perde a oportunidade. Ele começa a clamar, irmãos,
Por quê? Porque ele ouviu falar de Jesus, porque ele tinha um problema e ele sabia que ali estava passando o homem que tinha condições de resolver, o homem que tinha a autoridade para resolver o seu problema. Às vezes nós perdemos tempo com a indiferença. Jesus está no meio da igreja, passando na igreja, e nós estamos indiferentes ao caminhar dele no meio do seu povo. E não aproveitamos para agarrá-lo, para clamar a ele. Ou nós estamos indiferentes, ou estamos conformados com a situação e achamos que não vale a pena mais incomodar o mestre. E a gente perde grandes oportunidades, irmãos, de ver o agir de Deus, não porque Deus não queira agir, mas é porque nós nos recusamos a clamar. Quando o profeta Jeremias estava lá em uma situação difícil, se eu não me engano, estava lá no calabouço, ou no fundo do poço, literalmente falando, veio ao profeta a palavra do Senhor, irmãos. E Deus fala, ou ele estava no pátio, me perdoe, a minha memória não é muito boa, mas deixa eu só para conferir aqui em Jeremias 33. Só para não ficar nas minhas palavras, vamos para o texto, né? É isso mesmo, vamos lá. Jeremias 33, 1 diz aqui o seguinte: veio a minha palavra do Senhor, ou veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele encerrado, ele estava encarcerado, ele estava preso no pátio da guarda. E aí a palavra diz: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma, para as estabelecer, o Senhor é o seu nome. E o Senhor fala para o profeta, e quando ele estava ali naquela situação de prisão, e quando ele estava prisioneiro no pátio da guarda. E aí Deus fala para Jeremias: invoca-me e eu te responderei. Então, irmãos, mesmo na dificuldade a qual Jeremias estava passando, ele estava preso, ele não estava ali sendo aclamado pelos homens, ele não estava ali sendo bem recebido pelos homens, ele estava preso. Preso por quê? Por causa da pregação da palavra de Deus. A situação de Bartimeu também era uma espécie de cativeiro. Essa deficiência visual que tanto limitava a esfera de ação dele, a esfera de atuação de Bartimeu, que o levava a um estado de miséria, a um estado de pobreza, a um estado de mendigância, a um estado de pedinte, a um estado de humilhação. E quando Bartimeu viu que o Senhor estava ali, Bartimeu clamou. Assim como Jeremias recebeu do Senhor a orientação: clama a mim. E às vezes, queridos, nós não damos atenção ao que a palavra de Deus nos diz. Nós não paramos para obedecer o que o Senhor está falando. E Ele está dizendo: clama a mim e responder-te-ei. O Senhor orienta os seus filhos como deve proceder. Muitas vezes, queridos, nós passamos por situações difíceis, ou permanecemos em situações difíceis, seja no cárcere, num cárcere literalmente falando, ou num cárcere figurado, um cárcere físico, ou um cárcere espiritual, porque nós não clamamos. Voltando para Bartimeu, eu não sei se nesse momento em que ele viu Jesus, ele lembrou dessa palavra do profeta Jeremias, não sei dizer, mas eu sei que está escrito: clama a mim. E quando Bartimeu, ele ouviu falar que era Yeshua o Nazareno, que era Jesus o Nazareno, quando ele ouve falar que era o Senhor que estava passando, ele não perde tempo e ele começa a clamar. Meu querido, minha querida, o que é que você está fazendo aí parado? Às vezes nós achamos que as coisas chegarão até nós de forma espontânea, sem embates, sem lutas, sem persistência.
Irmãos, existem bênçãos que Deus derrama dos altos céus, até dormindo a gente recebe. Como está lá no Salmo 127, que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Mas existem outras que o Senhor requer que nós saiamos à peleja. Para poder, Deus deu uma palavra a Abraão, 400 anos antes, que daria aquela terra prometida à sua descendência. 430 anos depois, Deus liberta a descendência de Abraão da escravidão do Egito e manda-os marchar em direção à terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. E quando o povo vai marchar, Deus poderia ter dado aquela terra gratuitamente. Quando eu digo gratuitamente, os irmãos entendam. Ou seja, sem nenhuma peleja, era só eles entrarem e tomarem posse. Mas não, o Senhor os experimentou, irmãos, e os levou a várias pelejas, a várias batalhas. E toda batalha que o povo de Israel travava, debaixo da unção, debaixo da obediência a Deus, Israel saía vitorioso e conquistava território. Então Deus, muitas vezes, irmãos, coloca diante de nós batalhas. Ah, mas aqui tem os anaquins, eles são gigantes. Não tem problema, não importa o tamanho do gigante, mas o importante é o tamanho do teu Deus, e o tamanho do teu Deus é infinito. Ah, mas tem Jebuseu, não tem problema o Jebuseu. Ah, mas tem um cananita, não tem problema. O importante é que você esteja debaixo da palavra. O importante é que você esteja debaixo da unção, debaixo da autoridade, da autorização do Senhor para pelejar e conquistar. Em Bartimeu nós vemos aqui esse embate, irmãos. Nós vemos aqui essa peleja desse homem. Ninguém estava na pele dele. Ninguém passou pelas humilhações as quais ele passou. Ninguém passou pelas dificuldades as quais ele passou. Só ele e Deus sabiam o sofrimento que ele estava passando, que ele vivia. Então, muitas das vezes, irmãos, quem está de fora não consegue entender a tua dor, não consegue entender o teu sofrimento, não consegue entender a tua luta, a tua angústia, porque está de fora. E às vezes até te julga, às vezes até te critica, porque não sabe o que está no teu interior, não sabe o que se passa lá no íntimo, a não ser que Deus revele, que eu creio que Deus mostra, por meio da revelação, mas não sabe o que está no teu interior, não sabe o que está no teu íntimo, não sabe o que está se passando lá dentro, e começa a apontar o dedo, começa a julgar. Isso aconteceu aqui com Bartimeu. A multidão que cercava a Jesus, que também queria algo com Jesus, aquela multidão, irmãos, não era uma multidão de incrédulos, não. Não era uma multidão de rebeldes, não. Era uma multidão de crentes, que estavam ali, não era porque queriam conhecer, fazer turismo na cidade de Jericó, não. Eles estavam ali porque estavam acompanhando, porque também queriam a Jesus. Eram crentes, eram ouvintes da palavra, eram seguidores do Mashiach, do Messias, eram seguidores de Jesus. Mas é interessante que no meio daquela multidão, irmãos, no meio de tantas vozes, uma voz ressaiu. No meio de dezenas, centenas de vozes que estavam ali, falando, conversando, clamando, uma voz ressaiu. E foi a voz do clamor de Bartimeu. É interessante que ele clamava tão intensamente que os seguidores de Jesus não foram os romanos, não foram os fariseus, não foram os saduceus, não foram os doutores da lei, foi aqueles que estavam seguindo a Jesus. Está dando para entender, irmãos? Não foram os de fora, foram os de dentro. Os seguidores de Jesus começaram a repreendê-lo e a dizer:
olha, se cala, você está incomodando. Já estou parafraseando aqui, né? O texto não está assim literalmente, mas eu estou parafraseando. Se cale, porque você já está incomodando. Você berra demais, você grita demais, você é muito espalhafatoso. Para que esse drama todo? Para que isso tudo? Você está incomodando. Você está incomodando os nossos ouvidos. Cala a tua boca, Bartimeu. Mas quando Bartimeu ouvia essa repreensão, podemos dizer assim, dos seus irmãos de fé, diz a palavra do Senhor que ele cada vez mais gritava. Mas ele cada vez gritava mais. Por quê, irmãos? Era porque ele era rebelde? Não. É porque somente ele e Deus sabiam a dor e o sofrimento pelo qual ele passava. Nenhum daqueles queridos seguidores de Jesus, irmãos de fé, estavam na pele dele. Por isso que eles estavam repreendendo Bartimeu. Por isso que eles estavam criticando Bartimeu. Por isso que eles mandavam Bartimeu se calar. Porque não havia a compaixão com o estado de Bartimeu. Não havia a empatia, a identificação com a situação de Bartimeu. Então Bartimeu não se dá por intimidado. E ele clama cada vez mais e cada vez mais alto, e o povo dizendo: cala a boca, cego, cala a boca, ceguinho, você está incomodando, não importune o mestre, ele não vai perder tempo com você. Mas ele clamava, e é interessante, irmãos, que ele clamava da forma certa. E ele dizia, filho de Davi. Quando ele falava filho de Davi, é um reconhecimento do papel messiânico de Cristo, de Jesus. Quando ele dizia filho de Davi, ele dizia: eu sei que tu és o ungido de Deus, eu sei que tu és o Messias de Israel, eu sei que tu és o Mashiach que nós esperamos, tu és o filho de Davi, tu és aquele que foi profetizado lá no livro das Crônicas, o filho de Davi que se assentaria sobre o trono e teria um reino eterno. Eu sei quem é o Senhor. Tu és o Mashiach, tu és o Messias, tu és o filho de Davi. E ele dizia: filho de Davi, meu rei, tem misericórdia de mim. Ô irmãos, esse cego, esse deficiente visual, chamado Bartimeu, foi muito sábio na sua colocação. Ele clamava a Jesus, a Yeshua, por misericórdia. Essa palavra misericórdia, ela é a palavra mísere e a palavra córdia, né, que é mísere, miséria e córdia, coração, que é sentir a miséria no coração. Então ele está dizendo para Jesus: Jesus, sinta a minha miséria no teu coração. Veja como eu estou. Filho de Davi, tem misericórdia, sente a minha miséria. Olha para mim, veja a minha situação, muda o meu quadro, muda a minha vida. Restaura a minha visão, me tira desse estado deplorável. E é interessante, irmãos, que o texto diz: parou Jesus. Irmãos, o poder de um clamor é capaz de fazer Jesus parar. Jesus estava em marcha. Jesus estava caminhando, ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo, ele tinha uma meta, ele sabia onde queria chegar. Mas no meio do caminho, um clamor foi capaz de parar a caminhada do Messias. No meio do caminho, uma palavra, um clamor foi capaz de fazer Jesus parar para ouvir. Então nós aprendemos aqui, irmãos, que o nosso Jesus não é indiferente ao clamor dos seus. Ele se importa. O problema não está nele, o problema é que nós não clamamos. Ele estava passando, ele tinha um objetivo. Mas aquela voz, aquela
aquele coração miserável tocou o coração do Senhor. E ele sentiu a miséria de Bartimeu e parou. Eu não sei qual é a situação da sua vida. Como é que está? Só Deus sabe, né? Às vezes a gente olha, parece que está tudo bem, mas só Deus sabe como é que está o teu interior. Às vezes está um bagaço. E às vezes as pessoas te julgam, ou nos julgam, por não entender. Por não ter essa visão espiritual. E é muito fácil falar contra, mas quando a gente clama, irmãos, e falamos com aquele que pode resolver, que é o nosso Senhor, o Senhor olha e para. E não somente Jesus parou, irmão, Jesus parou, ele parou a caminhada do Rei dos Reis. Irmãos, tem ideia do que foi isso aqui? Bartimeu parou a caminhada do soberano, parou a caminhada do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele fez com que o Senhor dos Senhores parasse para olhar para ele. E aí Jesus para e diz: chamai-o. Talvez alguns que estavam ali, mas Jesus perdeu o juízo, vai perder tempo com esse cego. Tanta gente mais importante, tanto pai de família aqui, tanta mãe de família, tanta gente mais necessitada. Talvez eu estou apenas conjecturando, viu, irmãos? O texto não diz isso não, viu? Eu estou tentando contextualizar, né? E conjecturando, isso aqui é uma conjectura. Né? Tanta gente mais importante, tanta gente mais necessitada, e Jesus vai perder logo o tempo com esse cego da beira da estrada, esse mendigo, que não tem nada para oferecer a ele, mas Jesus para e diz: chamai-o. É como se o Senhor estivesse dizendo: tragam ele aqui. Então é como se o Senhor estivesse dizendo: Bartimeu, o teu clamor tocou o meu coração, tocou o coração do meu Pai, tocou o espírito do meu Pai, e eu me senti aqui constrangido a atender o teu clamor. E aí, quando o Senhor diz: chamai-o, aí os seguidores de Jesus, é interessante, irmãos, e aquela mesma multidão que antes estava mandando ele calar a boca, repreendendo ele, agora começa a dar tapinha nas costas. Ó, o Senhor está te chamando, você tem moral, viu? É interessante, né? Aquela mesma multidão que estava criticando, que estava julgando, que estava repreendendo, agora começa a dar tapas nas costas. Ó, Bartimeu. Né? E aí, então, chamaram então o cego, dizendo-lhe, ó, vinha até com palavra de consolo. Jesus falou, né? Depois que Jesus fala, todo mundo abaixa a cabeça. Jesus falou, ó, chegaram para Bartimeu e falaram: tem de bom ânimo, levanta-te. Aquela multidão, irmãos, que há 5 minutos atrás estava mandando ele cair fora, estava colocando ele para fora, estava mandando ele calar a boca, estava repreendendo a ele. Agora essa mesma multidão estava dando tapinha nas costas, quem sabe até alguns carregaram Bartimeu, colocaram aqui nos ombros. Por quê? Porque Jesus chamou. Porque Jesus chamou e os homens reconheceram. Eles reconheceram que o Senhor havia chamado Bartimeu, irmãos. E ali, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, levanta-te. Sabe por quê, Bartimeu? Porque o Mestre, porque Jesus, porque Yeshua te chama. E aí é interessante que Bartimeu, pelo menos o texto não transparece e dá a entender que realmente isso não aconteceu. Em nenhum momento ele se deixou abater pela repreensão dos seus irmãos de fé, dos seguidores de Jesus. Em nenhum momento, muito pelo contrário. Ele perseverou. E diz aqui o texto, no versículo 50, lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto
Então, assim que ele soube que Jesus estava chamando ele, ele pegou aquela capa de mendigo com a qual ele se protegia, com a qual ele se cobria, jogou: isso aqui já não me serve mais. Essa veste de tristeza, essa veste de luto, essa veste de miséria já não me serve mais. É como está lá, irmãos, no profeta Isaías. Vou pegar aqui por empréstimo uma passagem de Isaías, capítulo 61. Que diz: Ruach Adonai, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto e vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então Jesus, mais uma vez, cumpre aqui o seu papel profético, o seu papel messiânico. Então aquela veste de tristeza que estava sobre Bartimeu, aquele espírito angustiado que havia na alma, que havia no interior daquele homem, melhor dizendo, o Senhor troca e lhe dá uma veste de louvor. Então, voltando lá para o texto de Marcos, quando Bartimeu, irmãos, ele soube que Jesus o chamava, ele não foi demorando, não fez charme. Peraí, deixa eu me... Não, ele não fez charme, ele não colocou dificuldade. Estava ali a resposta do seu clamor. Estava ali a pessoa que poderia resolver a sua situação. Então, quando Bartimeu soube, ele lança de si aquela veste de tristeza, aquela capa, levanta-se de um salto, ele dá um pulo e se coloca de pé e foi direto ter com Jesus. Ele não procurou mais intermediários, ele conseguiu chamar a atenção do mestre. E ele foi ter com Jesus. Ele não procurou os discípulos, não procurou Pedro, não procurou João, não procurou André, Filipe, Bartolomeu, não procurou nenhum dos discípulos, ele foi direto a Jesus. Sabe por quê ele foi direto a Jesus? Porque ele recebeu um chamado direto de Jesus. Não procurou intermediários, ele foi direto a ele. Às vezes, irmãos, nós temos um chamado direto do Senhor, e a gente fica procurando fulano, ciclano, beltrano. Vai direto para o Senhor. É Ele quem está te chamando, é Ele quem está te comissionando, é Ele quem está chamando o teu nome. Não precisa procurar intermediários, vai direto a Ele. Você não clamou a Ele? É Ele quem está te chamando, vai direto a Jesus. E aí, Bartimeu, filho de Timeu, se levanta e vai ter com Jesus. Que encontro glorioso, né, irmãos? Toda a expectativa, toda a esperança de Bartimeu estava ali agora diante dele. E o Senhor, como um mestre, né? Jesus tinha ouvido o clamor. O Senhor sabia qual era o problema de Bartimeu. O Senhor sabia o que é que Bartimeu precisava. O Senhor sabia o que é que Bartimeu queria, mas Ele queria que Bartimeu afirmasse. E o mestre, o nosso rabi, nosso mestre, né? Quer dizer, mestre, né? O nosso rabi, o nosso pastor, chega para aquela ovelha perdida, aquela ovelha cega, e diz para ele: que queres que eu te faça? Irmãos, existe pergunta mais generosa do que essa? O próprio Deus, né? Como diz o apóstolo João, né? No princípio era o verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. Eu estou juntando aqui os versículos, né?
mas está lá em João capítulo 1, né? O verbo se fez carne. Deus encarnou e tornou-se homem. O Deus eterno, o Filho do Deus eterno, também Deus eterno, o verbo se tornou homem, chamado Jesus. E ali Deus está diante de Bartimeu e pergunta para ele: que queres que eu te faça? Existe pergunta mais generosa do que essa, do que o próprio Deus, o teu Criador, chegar para você e te fazer essa pergunta? O que é que você quer que eu te faça? O que é que está te afligindo? O que é que está te atribulando? O que é que você está precisando? O que é que você quer? E aí Bartimeu, irmãos, não perde tempo. Respondeu o cego: mestre, Rabi, que eu torne a ver. Então, se ele falar isso, certamente ele tinha uma visão sã em algum momento da vida dele. Que eu torne a ver. Eu quero recuperar a visão que eu perdi. Talvez você diga: eu quero recuperar a vida que eu perdi. Eu quero recuperar a paz que eu perdi. Eu quero recuperar a alegria que eu perdi. Eu quero tornar a ver, Jesus. Eu quero recuperar o primeiro amor que me dominava no começo da fé. E que eu sinto que a minha fé, Jesus, está se esfriando cada vez mais. E eu preciso recuperar esse primeiro amor. O melhor amor. Diz para ele qual é a tua necessidade. Diz para ele o que é que está afligindo a tua alma. O que é que está afligindo o teu coração. Diz para Jesus o que é que está te incomodando, te fazendo mal. Diz para ele o que é que está te angustiando. Se você perdeu graça, se você perdeu a unção, se você perdeu o primeiro amor, se você perdeu a alegria, se você perdeu as forças, se você perdeu o ânimo, diz para ele. Não inventa meias palavras e tal, não vá titubeando, não vá colocando conversinha, vai direto ao ponto, porque o mestre está sendo direto. O que é que você quer que eu te faça? Você clamou a mim, eu parei a minha caminhada exclusivamente por causa de você. Eu ia seguir adiante, mas o teu coração me chamou a atenção e eu não pude continuar, eu tinha que parar para te dar a atenção. Eu senti a miséria do teu coração. E agora estou aqui para resolver o teu problema. O que é que você precisa? O que é que você quer? E Bartimeu diz: mestre, Rabi, ou didáscalo, que eu torne a ver. Ele não pediu mais nada, irmãos. Ele derramou o coração dele diante do Senhor. E então, Jesus lhe disse: vai. Na hebraico é vai. A tua emunar, a tua fé, te salvou. Louvado seja Deus. E o texto diz: imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Irmãos, que história linda. É interessante que Jesus fala: a tua fé te salvou. O Senhor libera uma palavra. O que é que você quer? A palavra, irmãos, presta atenção no mistério, ou na revelação. Melhor dizendo, né? A palavra, ela vem em resposta ao teu clamor. Deus envia a sua palavra. Quando a palavra sai, do trono, dessa dimensão celestial, espiritual, e ela vem à terra, ela vem com um poder e uma autoridade para poder realizar, para fazer. Só que quando chega aqui, a palavra, ela, principalmente quando ela é direcionada a nós, ela precisa encontrar um material sobre o qual ela possa trabalhar e realizar o milagre.
E esse material chama-se fé. Então Bartimeu recebeu a palavra, e a palavra encontrou fé no coração dele. Quando a palavra de Deus encontra a fé necessária, o milagre acontece. E aqui diz o texto: a tua fé te salvou. A palavra encontrou fé. Então a palavra agora tem autorização, não é que ela não tem autoridade, ela tem, dada por Deus, mas para que essa autoridade da palavra seja manifestada, ela precisa ser misturada com a fé. Você precisa crer na palavra de Deus. Então, quando essa palavra encontra a fé, irmãos, o milagre se manifesta, o sobrenatural. As leis da física são quebradas do nosso mundo, né? São quebradas, e o sobrenatural, que é natural lá em cima, se torna manifesto aqui em nosso mundo. Um cego que havia perdido a visão, imediatamente volta a ver. Eu quero só compartilhar, para a gente poder encerrar, porque o tempo já está passando, Hebreus capítulo 4. Os irmãos guardem isso, se preciso até anotem e meditem. Hebreus 4, 2. O ventilador não contribuiu. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Diz assim, olha bem, irmãos. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Com eles quem? Com o povo que estava lá no deserto. Como se deu com eles. Mas, já gosto de um mais na Bíblia, é o contraponto, é uma conjunção adversativa, é uma contraposição. Mas, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, ou seja, o evangelho, o evangelion, né? O evangelho e boas novas é a mesma coisa, né? Foram anunciados o evangelho, que são as boas novas de Deus. Como se deu com eles, com aquele povo no deserto. Mas a palavra, presta bem atenção, ao que, irmãos? Palavra, no hebraico, davar. A davar que eles ouviram, a palavra, que não era a palavra de homem, mas a palavra de Deus, a davar, né, liberada pelo próprio Deus, através da vida de Moisés, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. É porque a palavra era inútil? Era porque a palavra não tinha poder? Era porque a palavra não tinha autoridade para realizar aquilo para o qual ela foi liberada? Não, irmãos. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Todo o poder me é dado. A palavra de Deus criou os céus e a terra, criou todo esse universo, conhecido e desconhecido. E se existem outros universos, hoje se tem um conceito de multiverso, né? Foi a palavra de Deus que também criou. Então essa palavra ela é poderosa para fazer qualquer coisa, menos pecar. Mas ela é poderosa para fazer qualquer coisa. Mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou. Então a gente entende que o problema não estava na palavra, sim ou não? Sim ou não? Sim, o problema não estava na palavra. Mas continuando a leitura do versículo 2. Visto, presta atenção, irmãos, isso aqui é poderoso. Visto não ter sido acompanhada pela o quê? Pela o quê? Pela fé naqueles que a ouviram. Então a palavra se torna inútil se você não tem fé. Ela pode ter toda a unção, todo o poder, toda a autoridade do universo conhecido, desconhecido, dos multiversos, do que existir e do que ainda vier a existir, mas se ela não for recebida com fé, ela se torna
inútil na sua vida. Não que ela seja, mas para você ela se torna inútil. Então presta bem atenção, porque isso aí pode transformar a tua vida. Se você recebe a palavra de Deus com fé, crendo que Ele é um Deus que fala e que não pode mentir, porque esse é o fundamento da fé. A fé ela tem um fundamento, que é a certeza da palavra dada por um Deus que não pode mentir. Esse é o fundamento da fé. Se Ele falou, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, porque Ele não pode mentir. Então a fé se fundamenta nisso, no caráter de Deus, no caráter santo, honesto, justo do nosso Deus. Então, quando Ele fala, pode levar 20 anos, irmãos, que o tempo é dele, o kairós é dele, o tempo é dele. Pode levar 20 anos, ou até mais, mas se cumpre. Agora, para se cumprir, tem que ter a fé. Se você recebe a palavra de Deus com um coração incrédulo, essa palavra ela se torna inútil na tua vida e pode se tornar inimiga. Essa mesma palavra pode pelejar contra você. Vejamos a história daqueles que estavam no deserto, ouviram a palavra de Deus, não receberam a palavra com fé, a própria palavra os matou no deserto. Toda aquela geração faleceu. Toda aquela geração, somente os de 20 anos para baixo aqui entraram na terra prometida, exceto, claro, Josué e Calebe. Mas até Moisés foi no barco. Então vamos lá. Só para poder finalizar, a irmã já está ali sinalizando. Vamos lá. Então, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, estrada fora. Amém, irmãos? Então, até aqui, a palavra do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Daqui a pouco eu vou passar para a irmã para encerrar, mas vamos orar.